Vocês aí cochilaram a tarde inteira? Alguém cochilou. E foi bom, hein? Caramba, meu povo! Eu voltei de Paris hoje. Nem foi tão cedo assim. Sei lá, meu voo era 10h30 da manhã, o aeroporto de Paris é meio longe, eu acordei 7 horas, 7h15. E tinha ido dormir 1 e pouco. 6 horinhas de sono, ok, né? Não é pra tanto não, mas cheguei em casa, almocei, bati ali uma pratada de marmita e dormi por 2 horas. Então é isso, gente. Vamos lá. Muito obrigado a todo mundo que mandou perguntas. Caixinha de perguntas é aberta toda quinta-feira no meu Instagram. Às sextas-feiras eu venho aqui bater um papo com vocês, responder os principais temas que vocês me perguntam por DM durante a semana, as dúvidas que surgem. Então cá estou para fazer exatamente isso. Deixa like aqui no vídeo, tá? Vai ser vídeo longo. Sexta-feira eu faço um vídeo grande para vocês. Tento me comunicar bem com minha respeitável audiência. Então deixa like para eu ter um bom feedback de vocês. Olha só, gente, antes de tudo, um disclaimer, uma observação. Muitas perguntas que vocês estão fazendo sobre o Barça estão sendo respondidas no vídeo anterior sobre a semana do Barcelona. Então, claro que quem está vendo aqui normalmente acompanha, quem esteja no YouTube talvez nem tanto, mas tem muita coisa aqui sobre o Barça que está dito no vídeo de ontem. Então dá uma olhada no vídeo de ontem, porque vai ter coisa que certamente eu não vou responder aqui, porque está dita lá. A situação do Vitor Roque, a situação do Nico Williams, a situação do Dani Olmo, estão respondidas no vídeo de ontem. Uma coisa que não está respondida no vídeo de ontem é essa pergunta aqui do senhor Chico. Acha que Rafinha vai melhorar no esquema do Flick? Ele vai jogar mais por dentro e com menos um contra um? O senhor Chico, a tendência não é essa, tá? O Hans Flick usa pontas bem abertos e de muito um contra um. O um contra um, mano a mano dos atacantes é muito importante nos esquemas do Hans Flick. Pela direita ou pela esquerda. Pela esquerda, no primeiro ano dele de Bayern, no ano do 8-2 em cima do Barça, o Perisic chegava a jogar pela ponta junto do Alphonso Davies, dois canhotos, mas depois ele jogou muito com pontas de pé invertido. Então acho que o Rafinha sim pode melhorar, sempre pode. O Rafinha melhorou muito com o Bielsa. Eu acho que o Rafinha da segunda temporada do Barça foi melhor do que da primeira. Então ele pode melhorar com o Hans Flick, mas não por jogar mais por dentro. Como ele tem um meia centralizado, ele tem os pontas muito fechados, não faz muito sentido. Então acho que ele vai jogar bem aberto. Mas pode melhorar sim o Rafinha. É um jogador que, quando a gente pensa que o Barcelona pode, ou acho que já quase poderia, contratar Nick Williams, as pessoas se esquecerem do Rafinha. Eu acho que independentemente de quem chegar, o Rafinha vai jogar muito e vai ser muito importante durante a temporada. Uma pergunta de Mengão aqui, hein? Do Jansen Roque. O que acha do estádio do Flamengo? Cara, eu não vi os valores, tá? Eu vi que comprou os terrenos por 25 milhões, né? Agora eu não lembro. Cara, eu vi essa notícia, não foi nem no Brasil, então agora eu não lembro se foi de euros ou de reais. Mas comprou os terrenos já e vai ser um estádio para 80 mil pessoas. O Flamengo tem potencial para estádio desse tamanho. Normalmente eu acho desnecessário. Para a maioria dos clubes do Brasil, que tem média de público inferior a 50 mil, você não precisa fazer um estádio de 80. Então, o Flamengo sempre lota o Maracanã, tem gente que fica de fora. Só acho que tomara que o Flamengo fazendo isso dê a oportunidade de todo tipo de torcedor ir ao estádio, porque o Flamengo tem todo tipo de torcida, mais rica, mais pobre, de todos os lugares. Então, que todo torcedor do Flamengo faça parte da nova casa e faça parte do dia a dia do clube. Eu acho que os clubes não podem abrir mão disso nunca. Por mais que se você colocar ingresso a R$ 50, vende tudo. Se colocar R$ 100, vende tudo. Se colocar R$ 200, vende tudo. Cara, tem que ter ingresso barato para o torcedor poder participar também. O torcedor comum, que às vezes nem condição de comprar o sócio torcedor tenha, mas de algum jeito esse torcedor tem que de vez em quando conseguir ir em jogo do Flamengo. Pô, aquele jogo sábado à noite ou quarta-feira de noite que é mais difícil de encher, esse jogo tem que ser um pouco mais barato e tal. Agora, tende a ser, eu não sei se ele vai ser muito arena multiuso, né, para o Flamengo também poder ganhar dinheiro com outras coisas, mas simplesmente com o futebol que o Flamengo já ganha muito. Pelo que eu vi, a operação vai ser mais barata que a do Maracanã, então mais possibilidade de lucros. O Flamengo tem muito dinheiro, arrecada muito, e acho que se fizer realmente seu estádio vai ser muito feliz e é bem necessário, é bem útil mesmo. Pepper Matheus, como é ser dono de casa? Qual a interseção do cardápio de vocês? Minas, Bahia. Best Foods do... Mandou aqui um emoji de mundo. Acho que você está perguntando isso porque essa semana eu fui dono de casa em Paris, né? Claro, trabalhando muito com Olimpíadas e eu ficava responsável pelos afazeres de casa. Por mais que a nossa relação tenha
uma divisão bem parecida, assim. Normalmente ela toma conta da cozinha em Paris, da comida. Lavar louça sempre fui eu. Eu gosto e Clara zero. Então o que eu fiz basicamente era ir no supermercado e comprar massa pronta. Colocar pouco tempo na água fervendo e depois jogar ali um molho por cima e nada mais. Um dia que eu comprei burrata, os tomates, temperei com sal e azeite e só. E eu sou ruim de cozinha, viu, gente? Sou ruim, não sou desses que passa. Eu normalmente sujo pouco na cozinha, porque eu uso pouco. Tenho medo de faca, fui cortar um pão, quase cortei meu dedo. Sou ruim de cozinha mesmo. É uma coisa que eu nunca aprendi. Pô, limpo casa. Hoje, por exemplo, aqui fora agora vai cair uma tempestade. Então ainda bem que eu não limpei a varanda. Mas, e tem então um tênis ali fora que nem devia estar. Mas normalmente eu limpo bem, pô, tranquilo, coloco uma música, faço faxina bem, lavo louça, lavo o banheiro de boinha. Só cozinha que eu sou muito ruim. Não tenho mão mesmo pra cozinhar. E assim Karim 401. Sendo o Endrick um cara não adaptado e baixo em estatura, não seria melhor manter o Rossello no Real? Não seria, porque se você mantém o Rossello pensando que o Endrick ainda não esteja pronto, ou para uma outra alternativa, você vai tirar minutos de um e de outro. Então você vai ter dois jogadores menos satisfeitos, porque eles vão jogar menos. Fora que chegou o Mbappé. Então acho que a ideia do Real Madrid não é ter um plano B de 35 do segundo tempo, encher a área, jogar bola na área alta, né? Como, por exemplo, quando foi contra o Bayern de Munique. Ele faz um gol de rebote, um gol de 9 ali, completando o chute cruzamento do Rudiger. Então, não acho que deveria manter o Rossello, porque o Endrick não tem as mesmas características e nem a mesma adaptação. Acho que é realmente você mudar a forma de jogar, de atacar. O Endrick, mesmo que não tenha essa altura toda, é um brigador de dentro de área. E tem a chegada do Mbappé, né? Chega Mbappé, chega Endrick, você ainda mantém o Rossello, que já são 3, mais Vinícius e Rodrigo, 5, mais o Brahim, 6, mais o Arda Güler, que pode jogar no ataque, 6, 7 atacantes, você vai deixar muita gente insatisfeita jogando pouco. Ad Moraes 17. Você acha que o Barça tem condições de competir com o Real esse ano? Acho que tem sim. A tendência é que o Real Madrid seja favorito, assim, não sei nos clássicos, porque vai depender de como eles chegarem naquele momento, mas a tendência é que o Real Madrid seja favorito, né? Já era o melhor time da Espanha e da Europa, com sobras, e ainda contratou o Mbappé. Por mais que tenha perdido o Toni Kroos, para mim isso não é um detalhe, tá? Eu tô curioso para ver como que o Real Madrid vai se adaptar, não tendo um jogador que ditava todo o ritmo e dava sentido ao jogo do Real Madrid. Mas a chegada do Mbappé e do Endrick dá muita explosão e muito gol ao Real Madrid. Tem algo que eu fico pensando, que é o Haaland não deu gol ao Manchester City. Nas 2 temporadas do Haaland no City, o time marcou menos gols do que antes dele chegar. O que o Haaland fez foi concentrar gols. Menos jogadores marcam, os jogadores fazem menos gols e o Haaland faz mais. E ele tende a fazer gols diferentes. Jogo mais amarrado, jogo difícil, bola na área, bate-rebate, esse tipo de gol fora arrancadas, bola em profundidade, coisa que os outros atacantes do City não tem tanto. Então ele concentra e muda o tipo de gols. A chegada de Mbappé e Endrick, eu estou curioso para saber se isso vai aumentar os gols do Real Madrid, fez 149 na última temporada, é muito bom e ainda sofreu muitos poucos, ou se vai concentrar o gol no Mbappé, por exemplo, Vini, Rodrigo, Bellingham vão marcar menos. Estou curioso para saber como isso vai acontecer. Mas o Barcelona pode competir. Se o Barcelona, o que o Barcelona tem que fazer é ser mais constante do que na temporada passada. O Barça fazia bons momentos de jogo e muitos maus momentos de jogo. Fora que em muitas partidas era um time muito plano. Era um time pouco agressivo, era um time meio nhenhenhé. Então, parar de tomar aqueles gols de início de jogo que tomou fora de casa em muitas partidas de La Liga, competir melhor nos clássicos, né? Porque nos clássicos, os 2 deles o Barcelona esteve vencendo e os 2 o Barcelona tomou o gol da virada nos acréscimos do segundo tempo no Campeonato Espanhol. Mas acho que pode sim competir. Veremos o que o Hans Flick vai conseguir fazer. Lembrando, Barcelona e Real Madrid, TNT transmite no sábado, tá, meu povo? Amanhã, o primeiro clássico da temporada nos Estados Unidos, TNT e Max vão transmitir para vocês. Fabinho Mesquita. Como está a sua matemática de pontos para o Cruzeiro? O que você acha de 7 de 10 jogos contra o top 10 ser em casa? Eu nem tinha visto isso do 7 de top 10, é uma informação que você está trazendo para mim, tá, Fabinho? Mas é bom, né? Já que o Cruzeiro ganhou todas em casa, que joga a maioria dos confrontos, em casa vai ser muito positivo. É o quê? Flamengo, Palmeiras, Bahia, né? O Atlético Mineiro, Fortaleza,
São Paulo? Onde foi o São Paulo? São Paulo foi fora também, né? O Cruzeiro perdeu. Então, muitos desses jogos serem em casa é bom pro Cruzeiro. Embora, sim, você traz a dificuldade para onde o Cruzeiro tá indo bem, então pode piorar o desempenho em casa. E fora, onde o Cruzeiro tá indo mal, que são adversários que o Cruzeiro ganhou até com alguma facilidade em casa, isso pode dificultar, né? Sei lá, o Cruzeiro perdeu do Criciúma. Contra quem mais que o Cruzeiro? O Cruzeiro fora contra o Vasco não jogou nada, era um jogo dos times desfalcados e tal. E por aí vai. Então tem que melhorar o desempenho fora e conseguir manter esse bom desempenho em casa. O Cruzeiro tem mais pontos do que eu achava que ia ter, embora quando você pega a tabela e olha, boa parte dos pontos fala assim, aqui vai fazer ponto, aqui tem que fazer, aqui tem que fazer. Então, assim, acho que 100% de aproveitamento em casa. Não esperava, mas pelos adversários sim esperava um bom desempenho em casa. E fora, o Cruzeiro conseguiu um ponto muito difícil contra o Botafogo. Acho que perdeu ponto contra o Criciúma, que não deveria ter perdido, e conseguiu um ponto muito difícil contra o Botafogo. Então, assim, tem todos os pontos que numa projeção otimista, acho que poderia ter. O que é muito bom, que mantém ele lá em cima. Se mantivesse, assim, fizer 70 pontos no campeonato, é G4, né? Porque ele fez 35 em um turno. Então é G4 com sobras, assim, com tranquilidade. Eu ainda estou curioso porque, assim, no início, quem acompanha aqui sabe, no início eu achava que o Cruzeiro tinha que brigar para se afastar o quanto antes do rebaixamento, o quanto antes, e depois ver o que aparecia pela frente. Isso já aconteceu, né? Mesmo antes dos reforços, assim, o time do Ronaldo já teria sido suficiente. E aí o time depois do Pedrinho, né, com os reforços, está mostrando também que tem poder de dar um salto de qualidade. Então, é uma realidade brigar por Libertadores. Eu acho que se não for para Libertadores, daqui a pouco o torcedor vai se frustrar pela expectativa que está gerando, pelo futebol. Mas a gente ainda não viu esse time oscilar. O Palmeiras está oscilando nesse momento da temporada. O Botafogo está com uns tropeços aqui e ali, né? O Cruzeiro, o Bahia, antes já tinha tido também recentemente algum. O Bahia está tropeçando bastante na temporada. Esse momento o Cruzeiro ainda não teve. Tem algo, acho que muito de positivo sendo feito dentro do clube, que é praticamente não tem lesões. Assim, os principais jogadores não se machucaram. Algumas lesões são de, pô, o Marlon caiu, machucou o ombro, algumas coisas assim que são fora, coisa muscular, cansaço, desgaste acumulado, esse tipo de coisa. Então, parabéns para os físios, para os médicos do Cruzeiro, preparadores físicos também. Então, a minha matemática de pontos é o Cruzeiro, todos os pontos que eu achava que deveria ter feito, fez e ainda fez alguns mais. Fez até mais, porque é normal também achar que vai tropeçar e não tropeçou em casa. Na primeira parte do campeonato que me surpreendeu bastante. Eu achava que se tivesse 10 pontos menos, era ok. Tá me surpreendendo em quantidade de pontos e nas últimas semanas em qualidade de jogo também. Porque teve alguns jogos que o Cruzeiro ganhou sem nem jogar bem assim, mas em qualidade de jogo também. André Silva Pedro. Apenas com 60 milhões de euros, quem agregaria mais ao Barça hoje? Nico ou Dani Olmo? É o que eu falei no início. Tá respondido no vídeo de ontem. Eu acho que Nico, tá? Sim, para não fazer que. Não vou te responder pra você assistir o vídeo, eu não vou ser picareta com vocês. Assim, embora se vocês puderem assistir lá, também me ajuda. Mas Nico, porque eu acho que o Barcelona precisa de um cara específico para ponta esquerda e um cara muito agressivo. E eu acho que ele é mais agressivo do que o Dani Olmo. Fora que o Barcelona não tem praticamente jogadores que você lança a bola para eles. Todos querem receber a bola no pé, eles não querem receber na frente. O Dani Olmo é mais um desses. O Nico não. O Nico, cara, se você lançar a bola na frente, antes de dominar a bola na corrida, ele já ganha do defensor. Um jogador mais agressivo, por isso. Mas eu expliquei isso melhor, tá, André Silva, Pedro e demais companheiros aqui do chat. Eu expliquei isso melhor no vídeo de ontem, aí realmente eu não vou fazer aqui muita explicação porque tá lá. Portela 05. Acha que o BVB consegue brigar entre os grandes da Champions dessa temporada? O Borussia Dortmund, né? O normal é que não, tá? A temporada passada foi muito surpreendente, até pro Dortmund. Lembro que eu entrevistei o Terzic, o Hummels, eu fiz os 2 jogos contra o Paris Saint-Germain, né? Eu fiz as 2 semifinais. E eles próprios se mostravam surpresos pela campanha, porque na Bundesliga o Dortmund foi só 5º colocado. Há muito tempo, eu acho que desde a saída do Jürgen Klopp, que no último ano dele o Dortmund foi muito mal, desde a saída do Klopp, o Dortmund não tinha ficado fora do G4 na Alemanha. E na temporada passada ficou. Então, foi uma temporada muito atípica. Tá mudando bastante o time agora para essa temporada. Então, alguns jogadores, saiu o Marco Reus, que era reserva, tá saindo o Füllkrug para o West Ham, o Madsen foi para o Aston Villa, o Hummels deixou o time,
O Wolf, que jogava algumas partidas, também saiu. O Sancho saiu também. Então tá mudando bastante o Dortmund para essa temporada. Tem que ver o encaixe, como é que vai ser. Tá chegando o Ian Couto, tá chegando o Guirassy, estão chegando jogadores interessantes também. Mas eu acho que não é para brigar lá em cima, não. É para tentar brigar para ficar no G4 da Bundesliga. E na Champions, oitavas, quartas de final. X underline. Tem puxado muito ferro esses últimos dias? Não tenho não, cara. Por conta da cirurgia, eu preciso de 3 semanas pós-cirurgia do segundo olho para poder voltar a malhar. Porque dá muita pressão ocular, né? Já repararam quando malha que de vez em quando vem muito sangue e tal? E eu tenho que proteger a região ainda, porque ainda tem uma feridinha aberta em cada olho, né? Eu coloquei uma lente por baixo do olho. A minha não foi de laser, não. Então ainda tem uma feridinha aberta e tal. Então eu tenho que pingar colírio todos os dias por um mês, assim, algumas vezes por dia. E não posso malhar. O médico já liberou fazer bicicleta, então estou fazendo 1 horinha de bicicleta por dia, às vezes subindo um pouquinho mais a carga para não ficar só cardio. E muito gradativamente, assim, fazia algum tipo de exercício que não seja deitar para o sangue subir muito, assim, algum exercício em pé, mais tranquilo. Estou fazendo com 30% da carga, só mesmo para movimentar, mas estou com muita vontade de voltar a malhar, jogar pádel, correr na rua. Ainda faltam umas 2 semanas, porque ele tinha falado inicialmente que eram 3 semanas, depois ele falou para esperar um mês. Então ainda faltam umas 2 semanas para voltar e eu já estou bem ansioso. Façam exercício físico, meu povo. É bom para a cabeça e para o corpo de vocês. Yurizinho, MB, o De Jong está recebendo a mais por ter deixado passar na pandemia? Se ele sair, zera a dívida? Yurizinho, é isso mesmo. Nos 2 anos de pandemia, 2020 e 2021, Frank De Jong praticamente não recebeu salários, então o Barcelona não conseguiu economizar muito com o acordo que fez com ele, mas ele renovou o contrato por mais tempo para receber depois. E o Barça ainda pagou um bônus para ele por conta disso. É meio que assim, cara, perdoa agora que a gente paga lá na frente e a gente ainda te dá uma premiação por isso. Então agora o Barcelona está pagando o salário dele, que já era alto, mais o que ficou devendo no passado e mais o bônus. Cara, o Barça está pagando uma pancada pro Frank De Jong, tá? Te digo que ele deve estar recebendo em torno de 20 milhões de euros por ano. O que acontece? Ele ainda tem 2 anos de contrato, ele não quer ouvir uma proposta para sair e nem para renovar. Porque o Barça podia renovar com ele mais uns 2, 3 anos e pagar bem menos. Então você imagina que ele está ganhando 20 por mais 2 anos. E aí o Barça oferece nos próximos 3 mais 7 por ano. Então ele ia receber 21 nos 3 seguintes e 40 nesses 2, né? Então ia somar 61. Dividido por 5 anos, ia dar 12 por ano. Ainda ia ser um salário alto, o Gundogan ganha cerca de 10, mas já ia ser bem menos e você ia ter o Frank De Jong por mais tempo. Ele não quer ouvir nem propostas de renovação e nem proposta para sair. Ele quer sentar no contratinho dele e aproveitar até o final. E eu não acho que ele esteja fazendo isso de forma acomodada, tá? Que ele está jogando mal de propósito, que ele está fingindo que está machucado, que ele está se cuidando um pouco, não é isso. Ele simplesmente quer aproveitar esses 2 últimos anos que ele está ganhando muito bem, ele está jogando onde ele quer, e depois ele pode sair livre e assinar com outro clube e ganhar ainda o dinheiro do bônus de assinatura, né? Olha o Mbappé agora. O Real Madrid paga um salário para ele ok, mas o bônus de contratação, ao invés de pagar o PSG, o Real Madrid teve que comprar o Mbappé do próprio Mbappé, o que os jogadores gostam de fazer quando ficam livres no mercado. Então, sim, se o Frank De Jong hoje quiser sair do Barcelona, tudo isso que o Barça deve para ele não precisa pagar, porque isso é salário. O cara vai sair, você não tem que pagar salário. Mas ele não quer sair. Então ele vai ter 2 anos de Frank De Jong esperando o contrato acabar para depois decidir o que vai fazer. Isso eu acho muito ruim. Mas ele está certo do ponto de vista dele. Underline L.UQ underline. Fala, MB, já pensou em fazer outro meio? Caramba, eu nem sabia que eu tinha deixado essa pergunta. Já pensou em fazer um outro meio para falar sobre vida fit e como F1 afeta o corpo? Cara, afeta de uma forma maravilhosa. Tô brincando. Mais ou menos. Nunca pensei não, cara. Igual, eu respondi aqui a uma pergunta agora sobre musculação. Tem gente que me pede dica de treino. Teve um cara que mandou assim, pô, jogo futsal amador e machuquei a panturrilha, dá uma dica. Cara, eu não sou profissional para essas coisas, vocês façam o favor de procurar profissionais para falar com vocês disso, eu sou só um entusiasta. Eu gosto de malhar e gosto desse esporte aqui. Mas
Eu não tenho a menor capacidade de falar sobre isso. Tá? Eu posto de vez em quando porque eu acho legal, assim, posto eu malhando, né, não o resto, porque eu acho legal incentivar esse estilo de vida de vocês. Acho que é uma boa forma de incentivar. Tem muita gente, realmente tem muita gente que já mandou mensagem falando, pô, eu nem ia, já que você foi, me animou aí também e tal. Então isso eu acho positivo, né, dessa vida de influencer, por assim dizer. Mas jamais fazer um meio só pra falar sobre isso, porque eu não tenho capacidade, cara. Eu não sou a pessoa certa pra falar. Pô, tem uma aqui que é bem curiosa. Francisco Coret. Você estava no 6-1? Como foi a partida pra você? Eu não estava. Eu trabalhava na Rádio Globo São Paulo. A última rodada do Campeonato Brasileiro de 2011. Eu imagino que você tá falando de Cruzeiro Atlético, né? Bom, eu vou falar dos dois 6-1 então, né? Do Cruzeiro no Atlético e do Barcelona no PSG, porque são dois emblemáticos. Eu sei que me chega muita pergunta sobre o Cruzeiro e sobre o Barcelona. Sobre o Campeonato Brasileiro de 2011, a última rodada era aquela fase que tinha as rodadas dos clássicos. Eu trabalhava na Rádio Globo São Paulo e o Corinthians podia ser campeão brasileiro, tinha um clássico contra o Palmeiras. Só que o Vasco também podia ser campeão, e tinha um Vasco-Flamengo sendo disputado no Newton Santos. Então a Rádio Globo mandou uma equipe para o Rio de Janeiro, da qual eu fazia parte, para transmitir o jogo, porque você imagina que tá 2-0 Palmeiras com 10 minutos. Cara, o torcedor do Corinthians quer saber o Vasco e o Flamengo como tá. E eu era comentarista, então quer que um cara comente ali o que tá acontecendo no Vasco e Flamengo e tal, para explicar melhor. Então eu fui pro Rio de Janeiro. Então eu só escutava o plantonista falando gol aonde? Em 7 Lagoas. E foi falando os gols do Cruzeiro. Eu achava que o Cruzeiro não ia ganhar, achava que o Cruzeiro ia ser rebaixado aquele dia e o Atlético ia rebaixar o Cruzeiro. Mas eu nem assisti. Não assisti o jogo, então estava trabalhando num outro jogo que era muito importante. E claro, quando eu estou trabalhando eu estava completamente focado. Naquela época nem tinha a possibilidade de levar um tablet para assistir e tal. Estava completamente focado no Vasco e Flamengo, que terminou 1-1 e é o único estádio que eu conheço no Rio de Janeiro. Sobre o 6-1 do Barça no PSG, eu também não assisti. Eu estava no Camp Nou, estava trabalhando, só que aos 42 do segundo tempo, eu saí do campo, eu estava atrás do gol, onde o Sérgio Roberto, o Neymar fizeram os últimos gols, onde o Barcelona estava atacando no segundo tempo. Só que o Camp Nou era um estádio horrível de logística e eu tinha que me deslocar já para a zona de entrevistas. E como ia classificar o PSG, por mais que eles fossem comemorar no campo, então normalmente o visitante sai vazado porque tem... Normalmente já viaja depois do jogo e o avião já está esperando, né? Voo fretado, mas que tem uma hora lá para sair. Então, deu 42 do segundo tempo, estava 3-1, eu fui para a zona de entrevistas. E por que a logística do Camp Nou é ruim de trabalhar? Eu tinha que atravessar todo o campo, aquele gol que o Di Maria perde, que é pênalti do Mascherano, né? Eu estava na frente deles naquele momento, aí eu tenho que subir todas as escadas de um estádio de 100 mil pessoas até chegar no hall principal e depois descer para a área de imprensa todas as escadas. Então, quando eu estava subindo as escadas, o Neymar fez gol de falta. Quando eu cheguei lá embaixo na área de imprensa, foi o pênalti e eu assisti pela TV. Estava no estádio, teve um abalo sísmico, né? Teve um mini terremoto, um abalo sísmico de 1,4 grau na escala Richter. E eu perdi. Eu vi pela TV. Muito bom, né? Kai.ok10. Aí, ó. Quais são suas rotinas de treino e como alinhar isso ao seu trabalho? Minha rotina de treino normalmente é assim, ficha ABC. Então, A e B é dividindo membros superiores e C é leg day. Tento fazer 6 vezes por semana, 2 de cada um. E eu faço cardio 20 minutos os dias que eu não malho perna. Então faço cardio 4 vezes por semana, de vez em quando 3. Porque de vez em quando eu não faço cardio, mas vou jogar pádel, eu vou correr na rua, então cardio academia. Minha rotina de treino é essa. E eu alinho isso com o trabalho assim, cara. O meu trabalho me permite, como é pro Brasil, de manhã ter a minha manhã livre, né? Então eu trabalho até, sei lá, 8, 9, 10 da noite, quando tem jogo até muito mais tarde, meia-noite, quando tem jogo de Champions até 1, 2 da manhã. Mas amanhã eu sempre tenho livre, porque no Brasil tá todo mundo dormindo. A não ser quando tem entrevista no Barça, tal coisa que é uma vez por semana, 2 no máximo. Então eu consigo de manhã sempre. Sempre bem tranquilo de manhã, ou quando eu tenho mais flexibilidade de programas e tal, eu fazer o meu dia. E eu malho assim 1 hora e meia, então dá tempo. E eu ainda às vezes otimizo. Às vezes eu preciso estudar um tema que eu precisaria, depois que malhar, chegar em casa, sentar no sofá e ver, que eu consigo fazer isso na academia. Quando
eu preciso de uma pesquisa, escutar um programa de rádio para me ver as notícias. Sei lá, eu lembro que ia ter Barcelona-Porto. Eu fui escutando youtubers de Portugal falando sobre o Porto. Então, o meu estudo do Porto foi malhando, porque eu ficava ali vendo, escutando os caras falar e tal. Então, também meio que otimizo para trabalhar também junto. Eu consigo equilibrar bem, assim, eu acredito. Eduardo Teixeira. Gente, tem muita pergunta fora futebol, tá? Porque cá entre nós tá acontecendo pouca coisa no futebol. E eu, no vídeo de ontem, falando do Barça, eu respondi bastante coisa mais Barcelona. Então tem bastante coisa aqui mais off hoje. Eduardo Teixeira. Faz ou fez terapia? Se sim, como isso te ajuda ou te ajudou a enfrentar os problemas? Eu recomendo para todo mundo. Acho que é muito importante. Não é frescura. Por mais que a gente... E assim, eu sou contra fazer terapia só quando a gente está muito mal. Acho que terapia é algo que tem que fazer sempre. Só que eu nunca consegui. Nunca deu certo pra mim. Nunca. Eu nunca me senti à vontade pra falar, nunca me senti livre, nunca me senti relaxado. O terapeuta não é um cara que vai te dar um conselho, vai chegar lá triste, porque terminou com a namorada, ele vai te falar que você tem que voltar com ela ou não, ele não faz isso. Então acho que terapia tem que ser uma coisa pra você se conhecer, pra você meio que se domar e pra você ter uma disciplina de levar sua cabeça para lado positivo. Eu sempre encaro que é assim que ela funciona. E funciona para muita gente, tem muitos métodos de terapia diferentes, tá? Eu já tentei vários. Para mim, especificamente, não deu certo, mas eu não quero desencorajar minimamente vocês a não fazerem. E ainda busco, tá? Ainda tento outras formas e tal. Vira e mexe, ainda tento pesquisar alguma outra forma de fazer. Então eu já percebi que, por exemplo, malhar é uma boa forma de eu me sentir melhor. Eu malho muitas vezes mais pela minha cabeça do que pelo meu corpo. Acho que me ajuda a me organizar. Há algum tempo eu já descobri que quando eu saio para correr também me faz bem. Mas isso são pelas sensações que causam, né? Assim, a endorfina e tal. Eu acho que é muito importante também a gente se conhecer. A terapia é muito importante. Se a gente vai de peito aberto, coisa que eu ainda não consegui, é muito importante porque a gente se conhece e acho que a partir do momento que a gente se conhece fica mais fácil da gente se domar e domar os nossos maus pensamentos. Então eu encorajo todos vocês a fazerem, estando em uma crise emocional, de anímica ou não. Animo todos a fazer. Mais uma do Eduardo Teixeira, assim, você se imagina fazendo conteúdo para o YouTube daqui a 10 anos? Eu não sei. Diria que sim. Hoje é a coisa que eu mais gosto de fazer. É vir aqui fazer vídeo para vocês e tal. Eu falo do meu jeito, do meu ritmo, quando eu quero. Então, hoje eu gosto muito mesmo. Mas eu não sei se daqui a 10 anos as coisas vão mudar, se o meu ritmo vai mudar, se eu ainda vou ter coisa a acrescentar para vocês. Então, eu sempre penso 10 anos atrás. Em 2014, eu nem imaginava que ia fazer. Conhecia quem? Acho que, cara, só o Rica Perrone, né? Foi um dos primeiros a fazer. Eu acompanho o Rica há muito tempo. O Rica trabalhou comigo na Rádio Globo, São Paulo. E a gente ainda tem uma relação muito boa. Eu sempre falo com ele que eu discordo de absolutamente tudo que ele fala, mas que eu continuo assistindo e acompanhando e tal, porque eu acho que é muito importante a gente acompanhar pessoas que a gente discorda, e o Rica realmente se comunica muito bem, o poder de comunicação dele é muito bom, embora eu discorde dos temas, mas aí não tem... Não é nem porque eu tô certo e ele tá errado. A gente tem visão de mundo muito, muito diferente, mas que a gente se dá bastante bem, acho que é muito saudável isso, né? E eu acho que ele foi um dos primeiros, se não o primeiro a fazer. Eu lembro que eu já acompanhava bastante, então há 10 anos eu nem pensava em fazer. Daqui a 10 anos eu também não sei se eu vou pensar em fazer. Hoje eu gosto muito, então hoje eu não tenho planos de parar, minimamente. Eu adoro fazer aqui vídeo pra vocês. Mas daqui a 10 anos eu não sei se vocês ainda vão querer, se eu vou querer, então não sei. Leonardo Crassetti. Já tentou surfar alguma vez? Esporte mais bonito do mundo. Leonardo, meu amiguinho. Eu sou mineiro. Não vou surfar onde, cara? Mãe, me leva pra surfar. Tá bom. 8 horas no carro. Surfa, toma um picolé e volta. Nunca tentei surfar. Realmente por isso. Eu sou mineiro. Mas eu também não sou muito de esportes radicais. Não. Nunca subi num skate. Nunca coloquei 2 pés em cima de um skate. Nunca. Nenhuma vez na minha vida. E nem em patinete. Vocês não me vai subir em patinete, hein? O Pedro, 1447. Marcelo, Flick pretende manter Casador no time principal, já que o Olmo está quase fechado? As duas coisas aqui não tem a ver, tá, Pedro? O Casador não joga na posição do Dani Olmo, então o Dani Olmo não vai tirar minutos do Marco Casador.
Se você está querendo dizer, por exemplo, que o Dani Olmo vai jogar de 10 e que Pedro e Gundogan vão ser recuados, né, para jogar como segundo volante, aí sim o Cazador pode perder minutos. Mas eu acho que ainda assim ele vai ser mantido no time principal, ele não vai jogar mais pelo Barça B. De vez em quando pode até ser que desça porque está muito tempo sem jogar para recuperar ritmo de jogo, aí beleza. Mas a intenção dessa temporada é que ele fique no time principal. Ele é mais um 8 do que um 5. Então ele não vai disputar a posição com o Oriol Romeu, com o Christensen, não sei se com o Frank de Jong, que vai ser mais 5 esse ano e tal. Ele é mais 8. Então ele vai disputar mais com Gavi, com Pedri, com Gundogan, com esses aí mesmo. Igor Leonardo. A era de Mourinho no Real foi a mais tensa rivalidade entre Barcelona e Real Madrid? A que eu vivi foi. Eu tenho 38 anos, eu acompanho bem Barça Madrid desde 96. Desde que eu tinha 10 anos, assim, eu já sabia todos os jogadores dos dois times, via todos os jogos, passava na Band de tarde e tal, aquela bola branca Nike Gel e tal. Então, assim, eu acompanho o Barça Madrid há quase 30 anos já. E foi de longe a mais tensa que eu vivi, assim, de tensão entre os jogadores, porradaria, os ambientes nos estádios, eu ainda não vivi aqui, mas a gente via pela TV que era uma doideira. Muitos jogadores já falaram sobre isso, que foi a época mais tensa que eles já viveram também. Torcedores e imprensa que falam a mesma coisa, então acredito que foi sim. Falam também, né, que na época do franquismo e que teve jogo que teve general que invadiu o vestiário do Barcelona e que aí tem a lenda, ou não sei se é lenda ou se é verdade, de que mandou perder, o Barça perdeu de 11-1 e tal, que essa também foi por conta da política, uma época muito tensa, né? O Barcelona sempre defendeu os valores catalães, a bandeira, a língua, esse tipo de coisa. E na época do franquismo assim, não tinha a ver com o Real Madrid, mas o Real Madrid era meio que utilizado em alguns momentos pelo Franco e era o maior jogo do país, então como o Barcelona defendia isso, sofria isso de entrar um general dentro do seu vestiário. Essa também foi uma época tensa, mas por outros motivos. Eu acho que por conta de torcidas, imprensa, globalização, jogadores, a época do Mourinho foi a mais tensa, sim. João 10PS. Ser jornalista é legal? Tô pensando nessa carreira. O que você me diz? Valências e coisas ruins. Eu gosto muito, tá, João? Eu não conseguiria acordar todos os dias por décadas da minha vida para fazer algo que eu não gosto. Então, eu trabalho com isso porque eu gosto muito. Eu gosto de me comunicar, eu gosto de falar, eu gosto muito de ver futebol e de falar sobre futebol, de viver futebol. Então, eu gosto mais quase que de futebol do que de jornalismo. Se eu fosse trabalhar em outra área do jornalismo, eu não sei se eu me atrairia tanto. Se eu fosse ser jornalista geral, né, de assuntos gerais, de política, de sociedade, enfim, se eu fosse um correspondente internacional para falar como que está a inflação, a seca na Catalunha, que vai acabar depois dessa tempestade que cair, realmente vai resolver todos os problemas da falta de água nessa região da Espanha. Eu acho que eu não conseguiria ser tão motivado. O que me motiva muito é o futebol e a facilidade que o futebol dá da gente se comunicar, né? O futebol é mais leve, né? O futebol é muito mais entretenimento quando a gente trabalha no jornalismo esportivo do que um jornalismo mais objetivo e necessário até, né? O jornalismo esportivo é menos necessário do que o jornalismo que você precisa informar a sociedade sobre temas mais importantes no dia a dia. Futebol é um entretenimento, é um jogo. Então, assim, as valências, né, as coisas boas do jornalismo que eu trabalho é realmente as pessoas pagam o ingresso para ver uma coisa que eu ganho para fazer. De coisa ruim, o que tem de vez em quando é que às vezes eu quero assistir um jogo com os meus amigos sem muita responsabilidade, num bar ou ir no estádio com eles, eu não posso, exatamente porque eu estou trabalhando. Mas entre positivo e negativo eu ganho muito nisso. São poucas as vezes que meus amigos querem, que eles podem, que a gente conseguiria e que eu tenho que sacrificar porque, pô, beleza, eu não vou encontrar com vocês, não vou no bar, não vou assistir de qualquer jeito porque eu preciso assistir esse jogo com mais atenção. Isso não é sempre. Então, de vez em quando eu me frustro, mas... E esse negócio assim, perder final de semana e tal. Como eu já moro fora de casa, como eu já tenho outra rotina, eu já estou tão acostumado com isso que eu nem ligo. Mas, repito, o jornalismo esportivo é diferente do resto. O jornalismo esportivo é mais entretenimento, muitas vezes, do que, né, jornalismo. Então é mais legal mesmo, eu acho. Ó, Gabriel Camelli fez uma outra pergunta sobre o Rafinha. Rafinha pode desencantar finalmente com o Flick e afastar de vez todas as dúvidas? Não. Eu acho que o Rafinha ele pode melhorar, ele pode jogar melhor com o Flick, mas o Rafinha é isso aí.
que a gente viu. Assim, às vezes pode ser um pouco melhor, às vezes pode ser um pouco pior. Ele é isso daí. O que eu acho bom, tá, gente? Assim, o Rafinha eu acho um bom atacante. Ele não é um super driblador, mas, cara, ele é muito elétrico. Quando o time perde a bola, o que ele ajuda a fazer os passes do adversário. O adversário tem que dar 2, 3 passes a mais, atrasar o contra-ataque. Os cruzamentos dele são muito bons. Ele tá sempre na área armando para finalizar. Ele fez 2 temporadas do Barcelona com mais de 2 dígitos de gols e assistências. Ele não é um cara de 1 contra 1. Isso ele não é. E eu não acho que ele vai melhorar muito esse conflito. Tomara que alguém ali dê alguma dica para ele que ele possa melhorar. Mas acho que o Rafinha é isso daí. E afastar todas as dúvidas, eu não tenho dúvidas com o Rafinha. Eu sei o que o Rafinha pode entregar para o Barcelona, as características, as qualidades e as faltas de qualidades que ele tem, por exemplo, essa do drible. Então acho que ele não vai finalmente desencantar e nem tirar dúvida, porque eu acho que ele é isso e eu não tenho dúvidas com o Rafinha. Então, as minhas dúvidas ele não vai tirar. Lucas ou Robert, que eu acho que eu já respondi uma pergunta sua. Salve MB, acha que o Belete vai fazer um bom trabalho? Tem margem de evolução para a seleção? Para a seleção, calma, né? Ele está treinando o juvenil do Barça. Daqui a falar de seleção, pô, tem que acontecer um mundo de coisas. Eu tenho boa relação com o Belete, converso com ele. O que eu converso com ele, ele sabe muito de futebol e de Barcelona. Da forma de jogar, da evolução que o jogo tem que ter, de posicionar e treinar e motivar jogadores. Eu tenho relação com ele há muito tempo, desde a época que eu trabalhava fazendo programa com ele no Sport TV. A gente fazia redação? Não, redação é o da manhã. Caramba, não lembro como chamava o programa que eu fazia. Era o programa de tarde. Arena. A gente fazia o Arena e Sport TV juntos. Então, desde aquela época. Agora ele em Barcelona a gente também tem boa relação. E ele me parece capacitado para isso. Agora, também o trabalho dele pode ser muito prejudicado, porque boa parte dos jogadores que ele teria, sub-19, podem estar no time de cima, né? Então ele pode ficar com jogadores bem piores do que em teoria ele teria, bem piores, assim, bem menos preparados do que ele teria, porque os caras estão no time principal. Mas eu também tô curioso para ver como que vai ser a evolução dele. Daí a seleção, cara, um papo pra, sei lá se um dia vai ter, mas para daqui a muitos anos, né? L Baiano, ou um I maiúsculo Baiano, dá para saber. Messi é melhor que Cristiano Ronaldo e maior. Poderia dar uma opinião sem críticas hater. Eu não sou hater de nenhum dos dois, tá? Eu sou muito feliz de ter visto os dois jogar. Eu adorava quando eu tinha a oportunidade de fazer um jogo do Real Madrid que o Cristiano tava. Eu fui como torcedor assistir jogo do Real Madrid. O primeiro jogo que eu assisti na Europa foi do Real Madrid, foi um Real Madrid-Retafe, 4-2 o Cristiano jogou. Então, assim, eu adoro o Cristiano. Outra coisa é torcer para que o time que ele tava ganhasse, né? Não, eu torço pro outro. Então, nenhum complexo nisso. Então, sou zero hater. Agora, eu acho o Messi melhor e maior. Pô, em todo lugar no mundo se fala que o Messi pode ser o melhor jogador da história. O Messi é comparado ao Pelé, ao Maradona, aos maiores. O Cristiano é comparado ao Messi. E assim, e já menos do que foi, né? Acho que na época dos dois aqui na Espanha eram mais comparados. A partir do momento que foram se descolando e o Messi, por exemplo, ganhou a Copa do Mundo, a comparação eu já veio de cada vez menor. Então acho que ele é maior e eu também acho que é melhor. São jogadores excelentes. O que eu acho que o Messi tem melhor que o Cristiano é mais capacidade de se adaptar a posições diferentes e contextos de jogo diferente. O Messi, quando recua, eu acho que assim, na verdade, o que eu quero dizer. Os dois perto do gol são muito perigosos de formas diferentes. Cristiano com a força, com a precisão, os dois pés muito fortes, cabeceio muito forte. Então, se você coloca os dois a 25 metros do gol, ou a 20 metros do gol mais perto ainda, mais ou menos dentro da grande área, os dois são muito perigosos. De forma bem diferente, mas são muito perigosos. Se você deixa os dois, caceta, que raio. Se você deixa os dois a 50 metros do gol, o Messi é muito mais perigoso que o Cristiano. Então, o raio de perigo que o Messi gera, ou gerou, né? Os dois geraram, eu acho que a dimensão de campo que o Messi era mais perigoso que o Cristiano Ronaldo faz dele um jogador melhor. O Messi a 50 metros do gol, um passe do Messi difícil colocava um jogador a nem precisar dominar, a um toque de marcar. E de vez em quando, você pode buscar aí que o Cristiano algum dia fez isso. Eu sei que o Cristiano também fazia isso às vezes, de vez em quando. O Messi fazia isso algumas vezes todos os jogos. Se você pega número de passes-chave, de jogadas criadas, cara, a diferença de um pro outro é tipo 10 vezes em um ano, uma coisa assim.
Então, perto do gol, os dois são muito perigosos, são excelentes, são dois dos melhores da história. E se você vai aumentando a área de ação deles, o Messi foi muito mais perigoso em muitos setores do jogo. Por isso eu acho ele melhor. E maior, eu acho que a carreira dos dois que foi fazendo e tal, o fato do Messi ter ganhado a Copa do Mundo, eu acho que isso também tornou para a comunidade futebolística, no geral, o Messi maior do que o Cristiano Ronaldo. Zero hater, tá? Eu, de fato, adoro o Cristiano Ronaldo. Só acho outro melhor que ele. Matheus Mezzomo. Mezzomo, porque tem dois Zs. Aí, tá vendo? Era anônimo. Pô, já foi agora. Era pra ter riscado o seu nome. Era até uma pergunta boa. Um abraço, Matheus. É foda, porque eu seleciono isso muito tempo antes. E depois o que eu faço, ó. Vou tampar aqui, Matheus, pra vocês não lerem a pergunta dele, né? O que eu faço depois é riscar as perguntas que ou são repetidas ou que eu não gostei e tal. Igual, tinha uma aqui do MTSG Seb. O que te motiva a ser jornalista? Respondi muito parecida. Ele também, aí o mesmo menino mandou uma outra. Expectativa para os jogos de volta da Copa do Brasil. Eu não consegui assistir os da ida, então não vou responder. Aí tinha um outro que tava só mandando elogio, aí, pô, eu agradeço, mas não respondo. Então, de vez em quando eu risco umas assim e deixo as outras. E aqui a do Matheus eu esqueci de riscar só o nomezinho dele. Enfim, foi mal, Matheus. Ribeiro Oni. Fala, MB, o Barcelona te decepcionando muito, você torceria para o rival sem ressentimentos? Ribeiro Oni. É Ribeiro Oni? Ribeiro... Ah, Rony. Ribeiro Rony. Rony Ribeiro. Cara, não é assim que torce, tá? Não é assim, o time tá perdendo, vou torcer pro outro. Ninguém torce pro time porque ele tá ganhando. Você torce pro time porque você não consegue mais deixar de fazer aquilo. Se não você gosta de futebol, por exemplo. A Inter tava jogando bem essa temporada, então eu adorava ver a Inter jogar. Mas depois eu parei de ver. Assim, a Inter foi eliminada da Champions, já não era um time que eu precisaria no meu dia a dia de trabalho, na TNT e tal. Então não é que eu tava torcendo pra eles, eu tava gostando de ver a Inter jogar. Eu gostei muito de ver o Leverkusen jogar o ano inteiro. Então eu gosto de ver, mas isso não quer dizer que eu tô torcendo. Pro time que você torce, você não escolhe torcer pra ele. Depois de um tempo fica impossível não torcer mais. Então não dá pra falar assim, esse aqui tá perdendo, vou torcer pro outro. Pô, você tá torcendo errado. Você está torcendo errado. Christian Felipe 2. Højbjerg pode sair do Tottenham e ir para o Olympique de Marselha. Não seria um 5 acessível para o Barça? Acho que acessível sim. Só que Tottenham e Olympique de Marselha tem um degrau muito abaixo do Barcelona em exigência que o jogador tem, né? Então, pô, se o Olympique de Marselha for segundo ou terceiro do francês, tudo bem. Se o Barcelona for segundo ou terceiro do Campeonato Espanhol, não. Então, uma coisa é você montar um time para aquilo, outra coisa é montar um time que precisa brigar contra o Real Madrid, precisa brigar em Champions. O Tottenham, onde o Højbjerg jogava, é o quê? Foi nem G4 o campeonato inglês, nem G6, ficou lá para baixo do campeonato. Foi, acho que, nem lembro a posição. Quinto, sexto, né? Por aí. Enfim, foi nem G4 do campeonato inglês. Então, o nível de exigência é menor. Claro que é mais acessível, mas talvez porque ele não seja bom bastante para jogar no Barça. Mas eu tô curioso para ver ele no Olympique de Marselha com o De Zerbi. O De Zerbi consegue fazer com que o jogador jogue bem de novo. Sempre tem um menino que me manda quase toda semana, por que o Barça não investe em scout para contratar jogador assim? Pô, o Barcelona investe em scout pra caramba. A diferença é que quando você é o Brighton, quando você é o Olympique de Marselha, um clube que não tem a obrigação de ganhar que o Barcelona tem, você pode cometer mais erros. Você pode trazer um jogador que vai demorar para se desenvolver, você pode um jogador que não vai dar certo. Se você for sétimo, oitavo ou nono, não faz muita diferença. Para o Barcelona faz muita diferença ser primeiro ou segundo. Então, praticamente não pode errar. E ainda assim erra. Mas praticamente não pode errar. Mas lógico que tem muito scout. Pry Drive. Investir em um homem que sabe cozinhar ou que sabe consertar as coisas de casa? Qual é melhor? Que sabe cozinhar. Hoje em dia quase nada mais quebra em casa. Consertar fácil, tem tutorial no YouTube. É muito mais fácil consertar alguma coisa via tutorial do que fazer um prato bom via tutorial. E se quebrar, troca. Comida ruim é ruim demais. Então, investe em um homem que sabe cozinhar. Rafael Engers. Pimbolim ou Totó? Qual nome tem mais impacto? Totó é o certo, né? Desculpa aí, paulistas. Um abraço para vocês. E no Rio Grande do Sul chama Fla-Flu.
Literalmente, vocês têm o Grenal. E vocês decidiram chamar um jogo entre dois times de Fla-Flu. Não é que o... Beleza, Atlético e Cruzeiro não tem nome, né? Assim, é um clássico que chama Atlético e Cruzeiro. Grenal é o nome mais legal de clássico do Brasil. E vocês decidiram chamar de Fla-Flu, que também é um nome muito legal, mas Grenal é mais legal ainda. E é uma rivalidade maior, né? Grenal, como são só dois, a rivalidade é muito maior do que as cidades que tem 4 times. E vocês chamaram de Fla-Flu. E o certo é Totó. Acho que estou nas duas últimas, hein? Não, caramba, ainda tem 4. 45 minutos já. João Daniel DSC, na verdade João Daniel SDC, acha que o Cruzeiro pode brigar pelo Brasileirão? Continuo achando que não. Porque, primeiro, 5 pontos de diferença para o Flamengo. 5 pontos é muita coisa, especialmente se tratando de Flamengo. E segundo, como eu disse no início, a gente ainda não viu o Cruzeiro oscilar e eu acho que esse time ainda vai oscilar. Se não oscilar, se jogar assim o campeonato inteiro, realmente foi um ano muito, muito acima da expectativa. Mas a minha expectativa é que o time ainda oscile e que se fizer um segundo turno parecido com o primeiro, o que é excelente, e fizer 70 pontos, acho que não vai dar. Então, acho que não briga por isso, mas assim, já está muito acima, pelo menos do que eu esperava. E acho que quando começou o campeonato, porque esse que está jogando até agora tem 2, 3 rodadas que os outros jogadores estão começando a entrar, e até o impacto que ainda tem no time nem é tão grande assim, né? Mas é muito em cima da expectativa, cara. O time que começou o campeonato foi montado pela diretoria do Ronaldo, era um time para não cair sem tomar susto, que para mim ia ser fazer 55 pontos. Se fizer 70, cara, 20 pontos a mais, são 7 rodadas de vitórias a mais, é muita coisa. Mas acho que brigar por título não vai não. Vini M. Araújo, o que leva a torcida palmeirense a pedir presidente e técnico fora? Falta de gratidão? É barriga cheia. É uma doideira isso, tá, gente? Como que pode, depois de tantos anos competindo tão bem, cara, o Palmeiras ganhou muita coisa e quando não ganhou, ele competiu bem nos campeonatos. Ainda vivo em todos, mas passando por um momento de oscilação. O Palmeiras não está vivendo um grande momento. Que precisa ser corrigido e tal. Perder do Flamengo, aparentemente jogou mal, né? Tomou 2-0 e jogou mal. Perder do Flamengo é normal, o Flamengo é muito bom time. Assim como se tivesse ganhado também seria normal. E a partir daí, cara, os caras irem no CT e querer que saia a Leila, querer que saia o Abel, que foram os dois grandes personagens desse Palmeiras que fizeram esse time nos últimos 6 anos. Não vou falar mais, né? Acho que desde 2016, nos últimos 8 anos. Principalmente a Leila, depois chegou o Abel em 2020. Para fazer com que esse time ganhasse tanta coisa. E porque tem 4 semanas ruins, querer queimar a caça e começar tudo do zero. Primeiro, eu consigo entender de uma forma racional que o torcedor brasileiro é muito apaixonado, vive as coisas de uma forma visceral e que no primeiro sinal de mau momento quer jogar tudo para cima. Assim como no primeiro sinal de bom momento acha que o time é espetacular e que vai ganhar tudo. E normalmente está errado nos dois casos. Então eu consigo entender esse tipo de raciocínio. O que eu não consigo entender muito bem é a falta de gratidão. Falta de gratidão, de entender que os outros times também jogam, que os outros times também melhoram, que os outros times também podem tentar competir e que não vai ser sempre que vai ganhar tudo, cara. E que ainda não acabou. No ano passado, o primeiro turno do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras acho que foi pior do que esse ano ainda, né? E teve que fazer uma super reação no segundo semestre para ganhar, e ganhou. E nas Copas ainda tá vivo. Pô, pode ser que não ganhe a Copa do Brasil, que perca do Flamengo, mas, pô, perder do Flamengo é normal, o Flamengo é muito bom time. Então, isso mostra que às vezes o torcedor entende nada de futebol, cara, nada. E aí eu acho curioso como que quer cobrar técnico. Normalmente quando você vai ver críticas de torcedor em rede social, eles não sabem, eles não conseguem entender por que o time está perdendo, o que está acontecendo. Eles simplesmente ofendem, gritam qualquer coisa e normalmente é querer queimar tudo, joga tudo pro alto e começa do zero. Pô, se o Palmeiras tivesse feito isso em algum momento, ele não teria ganhado metade das coisas que ganhou nesses últimos anos. Assim, teria ganhado 1/3. Então, é falta de gratidão, é um pouco de soberba de achar que tem que ganhar tudo toda hora. É falta de entender de futebol. Mas eu acho que também tudo isso está ligado a algo que é a forma com que a gente vive futebol, que é muito emocional. Bernardo Ricato. Você acha que Matheus Pereira tem futebol para jogar em um time tipo Barça, City, Real Madrid? Não. Não. Ele tem time para jogar, ele tem
futebol para jogar, acho que um time bom da Europa, mas não nesses, né? Os melhores jogadores do mundo têm que estar nesses 3 times aqui que você citou. Acho que o Matheus Pereira não tem futebol para tanto, não. Tanto que veio para a Europa, jogou aqui em primeira divisão de campeonato inglês, no West Brom, e não chamou tanto a atenção assim. Então, acho que ele poderia jogar em muitos times da primeira divisão da Espanha, até da Inglaterra, tal, mas Barcelona, Real Madrid, Manchester City tem que ser muito, muito, muito especial, em teoria, para jogar nesses times. Pô, o Vitor Roque tá mal, mas o Vitor Roque é muito especial. Saiu do Brasil como uma possível futura estrela do futebol brasileiro por muito tempo. E por enquanto tá mal. Com 18 anos, né? Agora fez 19, então novo ainda, possibilidade de projeção. Então, Matheus Pereira já está no auge do que ele pode mostrar. 25, 26 anos já está no auge de tudo que ele tinha para aprender. É muito bom, mas não para esses 3. Péricles Marcelino Tovella. Vi que a camisa do Pedri é a segunda mais comprada pelos torcedores do Barça. E mandou uma carinha de surpresa. Por quê? E uma bandeirinha aqui de Moçambique. Um abraço, Péricles. Porque a torcida gosta muito dele. O Pedri é muito querido aqui em Barcelona pela expectativa que ele gerou, o estilo de jogo de toquinhos e de ser um jogador que não é físico, né? Assim, outra coisa é que ele se machuque muito, mas que não é um cara muito físico, mas que trate muito bem a bola e tal. É muito o que o torcedor do Barcelona acredita, né? Que dá para jogar futebol assim, com os famosos baixinhos, magrinhos, assim como Xavi, Iniesta, Messi. Esse tipo de jogador gera muita expectativa por aqui. E a torcida gosta muito do Pedri. Ele já está aqui desde 2020, já são 4 temporadas, saindo para a 5ª temporada aqui, tem identificação. Em muitos momentos ele foi o melhor jogador do time, acho que na temporada 21, 22, assim, quando chega o Xavi, o Pedri inicialmente joga demais. As lesões estão atrapalhando muito a continuidade, muito, muito mesmo a continuidade dele. Ainda tem 21 anos, mas a torcida gosta muito dele. As camisas mais vendidas são Lewandowski, Pedri, Gavi, Alexia e Aitana. É o top 5 do Barça. Claro que o Lamine Yamal acho que vai atropelar todo mundo já esse ano, né? As vendas da camisa do Lamine Yamal estão uma loucura aqui em Barcelona. Tá faltando letra A. Assim que lançou a camisa 18 de julho, teve um overbooking de pedidos de camisa do Lamine Yamal. Saiu uma notícia no El Nacional aqui, que estava vendendo mais que a do Mbappé, mas eu não vi mais nenhum meio falando sobre isso. Eu vi a do El Nacional porque foi uma amiga minha, Núria Casas, que escreveu, mas eu não vi mais meios repercutindo isso, e eu também nem sei se eles conseguem ter esses números e tal, mas a Núria escreveu isso, que foi mais vendida que a do Mbappé na primeira semana, nos primeiros dias, alguma coisa assim. Não sei se foi mais que a do Mbappé, mas que tem uma Lamine Yamal mania total aqui, tem. Então acho que esse ano ele vai ultrapassar Pedro, Gavi, Lewandowski, Caetano, Alexia, todo mundo, e a camisa 19 dele vai ser muito vendida. Meu povo, 52 minutos, uma muito boa sexta-feira para todos vocês. Vão aproveitar. Antes disso, deixa like aqui. Vocês ficaram mais de 50 minutos no vídeo, não custa nada deixar like e se inscrever. Eu vou voltar na segunda-feira com Café com Beckler, falando de Real Madrid e Barcelona e de mais temas do final de semana. Não vou fazer um vídeo logo depois do jogo no domingo, até porque amanhã tem Samba Callejeiro e eu devo assistir o jogo já bastante prejudicado, tanto quanto vulnerável pelo tanto que eu vou aproveitar. Então, no domingo eu vou assistir depois com calma de novo e fazer vídeo para vocês na segunda-feira. Tá falado? Isso se ainda existir Barcelona nesse sábado, porque o que tá caindo de relâmpago, tem uma árvore na frente da minha casa que tá balançando, que muito provavelmente, se eu quisesse sair hoje de casa, teria que ser de bota e agasalho no meio do verão, porque vai cair uma tempestadezaça de verão por aqui. Vou ficar em casa quietinho, porque o meu dia de aproveitar mesmo vai ser amanhã. Se vocês não têm a oportunidade de ir no Samba Callejeiro amanhã, aproveitem hoje, aproveitem amanhã de novo e aproveitem domingo de novo. Vai aproveitar o final de semana de vocês, meu povo. É o primeiro final de semana de agosto. Isso só acontece uma vez por ano. Então, seus amigos estão meio desanimados, a sua gatinha, o seu gatinho está meio desanimado, fala isso, cara. É o primeiro final de semana de agosto. Essa oportunidade de novo a gente só vai ter no ano que vem. Aí você leva ela para fazer algo do agrado dela, compra um combo de vodka e depois você sabe muito bem. Um beijo para vocês, meu povo. Bom final de semana para todo mundo. Vai aproveitar e até segunda-feira. Tchau, tchau.